para a glória de meu Pai que estás no céu do universo, por todos os séculos dos séculos, continuamente por toda a eternidade. Parábolas de Chester, parte 6. Santos, 1º de novembro de 2024 d.C. Parábola, a criação do universo. Parábola, o vendedor de amendoim e coquinhos. Parábola, Abraão, o pai da fé. Parábola, o coração do mestre é o amor do pai. Parábola, a segunda vinda do mestre, a paz e união do pai. Parábola, a arrogância nos impede de ser servos do pai. Parábola, o servidor público serve o cidadão e não o contrário. Parábola, a confiabilidade das escrituras sagradas. Parábola, os milagres e as leis da natureza, universo e ciência. Parábola, a criação do universo. Um jovem, curioso sobre a origem de tudo, perguntou ao pai de onde vinha o universo e todas as coisas que nele existiam. O pai, que era também um mestre religioso, abriu o início de uma escritura sagrada e explicou: o Pai que está no céu criou o universo. Ainda intrigado, o filho perguntou: mas como ele fez isso? O pai sorriu e respondeu: segundo as escrituras, o Pai é um ser perfeito. Mas ao criar o universo, assim como no relato de Adão e Eva, coisas inesperadas surgiram. Confuso, o filho questionou: como assim, pai? O pai explicou: imagine o pai como um grande arquiteto que projeta um prédio perfeito. O pai e o projeto habitam uma dimensão de perfeição, mas assim como os engenheiros enfrentam imprevistos ao erguerem uma obra, o mesmo acontece quando o universo, a obra do pai, passa da perfeição para a existência. O filho pensou e respondeu: então, ao começar a construção, surgem imprevistos e dificuldades? O pai assentiu: exatamente, meu filho. Da mesma forma, ao criar o universo, o pai viu surgirem imperfeições, o mal, a doença e a morte. A criação do pai é perfeita, mas ao trazê-la à realidade, o universo ganhou sua própria natureza, cheia de desafios. O filho refletiu: então, é por isso que o mundo é imperfeito. O pai sorriu e disse: sim, filho. É isso que as escrituras nos ensinam, ao trazer a criação do plano perfeito para o universo físico, novas realidades surgiram, e o pai continua guiando sua obra com paciência e amor. Parábola, o vendedor de amendoim e coquinhos. Desde criança, o mestre observava um vendedor autônomo em seu bairro. Todos os dias, o vendedor parava na mesma esquina com seu carrinho de vidro, vendendo amendoim, coquinhos doces e pipocas. Na infância e adolescência, ao passar por aquela esquina a caminho da escola, o jovem mestre, ainda apenas um garoto, admirava a disciplina daquele homem que, dia após dia, estava sempre ali. Com o passar dos anos, o mestre carregou essa imagem em sua memória. Certa vez, já adulto, ele estava em um ônibus que seguia devagar pela rua. Olhando pela janela, notou que o ônibus estava reduzindo a velocidade para passar por um homem empurrando um carrinho. Era o mesmo vendedor que ele via desde pequeno, indo, com esforço, para a mesma esquina de sempre. Ao observar o vendedor, o mestre percebeu que, além de sua disciplina de estar no mesmo lugar, havia ainda mais a admirar: a determinação e o esforço que o vendedor enfrentava diariamente para chegar até ali, enfrentando dificuldades com paciência e persistência. Ele compreendeu que, assim como o vendedor, aqueles que trilham o caminho do bem e da disciplina enfrentam obstáculos, mas são movidos por uma força interior que os mantém firmes. Parábola, Abraão, o pai da fé. Uma filha, observando os conflitos ao seu redor, perguntou à mãe: por que os homens brigam tanto? A mãe, uma mulher sábia e religiosa, respondeu: nem todos os homens são assim, filha. Vou lhe contar sobre Abraão, um grande profeta e servo do Pai. Ele é seguido em diferentes tradições religiosas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, entre outros caminhos de fé. A menina ouviu atentamente enquanto a mãe continuava: algumas pessoas, em seu fervor, radicalizam suas crenças.
Elas pensam que, ao rejeitar ou ofender os profetas de outros caminhos, estão exaltando a própria fé. Mas Abraão, que viveu há milênios, nunca agiu dessa maneira. Ele chamava todos os povos de irmãos e irmãs, mesmo os que seguiam outros costumes. Intrigada, a filha perguntou: então, mãe, as pessoas radicais acham que odiar aqueles que são diferentes cria mais amor entre os seus? A mãe assentiu: sim, querida. Muitas vezes, eles acreditam que o ódio aos outros une mais seu próprio grupo. Mas esse não é o desejo do Pai que está no céu. O próprio Abraão, a quem chamamos pai da fé, nos mostrou que a humanidade é composta por irmãos e irmãs, uma única família. Amar uns aos outros, e não o ódio, é o caminho que exalta verdadeiramente a fé. A filha sorriu, compreendendo que o amor e a união, e não o ódio, são o que realmente refletem a vontade do Pai que está no céu. Parábola: o coração do Mestre é o amor do Pai. Um líder, seguidor de um grande mestre que viveu há milênios, escreveu certa vez uma carta oficial para seus fiéis e para o mundo, falando sobre o simbolismo do coração do mestre. Na carta, ele explicou: o coração do mestre representa muitas coisas. Quando amamos alguém, instintivamente colocamos a mão sobre nosso coração. Quando falamos algo verdadeiro, dizemos que vem do fundo do coração. E o Mestre, que foi crucificado, nos ensinou que seu coração era o lugar onde estava guardado todo o amor do Pai Celestial por nós. O líder continuou, revelando que o coração do Mestre era um símbolo do amor divino, um amor incondicional e puro, que une todos os seres. O coração do Mestre, dizia ele, é a expressão mais clara e fiel do amor que o Pai sente por todos os seus filhos. E foi por amor que o Pai nos criou e nos deu um lar no vasto universo. Com essa carta, o líder lembrou a todos que, assim como o coração do Mestre, somos chamados a viver com compaixão, verdade e amor, pois é isso que nos conecta ao Pai que está no céu. Parábola: a segunda vinda do Mestre, a paz e união do Pai. Um discípulo, curioso sobre o que aconteceria no fim dos tempos, perguntou ao seu mestre religioso: o grande mestre que veio há 2 milênios nos ensinou sobre o amor. Mas, em sua segunda vinda, o que ele nos ensinará? O mestre, com serenidade, respondeu: este mestre que você menciona foi incompreendido por muitos, que acreditavam que ele cumpriria todas as profecias messiânicas de uma só vez. Mas seus ensinamentos precisavam de tempo para enraizar-se, pois, como ele mesmo disse, as sementes do amor precisavam crescer firmes na sociedade. Ainda com dúvidas, o discípulo perguntou: por que isso, mestre? O mestre explicou: porque onde não há amor, não pode haver paz, e onde não há união, não pode haver harmonia. Assim como as cidades de um mesmo estado vivem em paz dentro de um mesmo país, assim será o mundo todo no final dos tempos, um só povo, com uma só capital. Todas as cidades serão como bairros de uma grande cidade universal. Intrigado, o discípulo questionou: então, é por isso que o mestre cumprirá sua missão em 2 etapas? O mestre sorriu e disse: sim, exatamente. A humanidade precisa de tempo para evoluir. O mestre veio primeiro para plantar as sementes do amor. Somente quando o amor tiver crescido em todos os corações será possível estabelecer a paz e a união que o Pai deseja para o mundo. Parábola: a arrogância nos impede de ser servos do Pai. Certa vez, uma jovem de uma ordem religiosa, encarregada de ajudar os mais necessitados, agia com arrogância em suas tarefas, tratando aqueles que servia com frieza. Observando a situação, um mestre refletiu em oração: Pai, é possível que alguém te sirva de verdade, mas sem humildade. Em seu coração, o pai inspirou uma resposta: filho, aqueles que desejam amar ao próximo verdadeiramente devem ser humildes de coração, pois a humildade aproxima os corações, enquanto a arrogância gera frieza. Um servo arrogante não consegue transmitir o meu amor aos seus irmãos. Aqueles que desejam me amar acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmos, devem cultivar a humildade, pois somente assim o meu amor fluirá livremente entre os corações de meus filhos.
O mestre compreendeu que, sem humildade, mesmo as maiores ações de serviço se tornam frias e vazias, pois é na humildade que o amor do Pai se manifesta e toca os corações. Parábola: o servidor público serve o cidadão e não o contrário. Em um certo país, um senhor muito humilde foi convocado a uma audiência no tribunal. Sem dinheiro para comprar sapatos, ele foi de chinelos. Ao chegar, foi impedido de entrar, pois as normas de vestimenta do tribunal viam a simplicidade de sua roupa como desrespeitosa aos magistrados e servidores. Um mestre que presenciou o ocorrido buscou sabedoria em oração, e em seu coração recebeu uma possível resposta do pai: Filho, em verdade vos digo que o respeito aos servidores públicos é importante. No entanto, esses servidores também devem respeito ao cidadão, aquele que, através dos impostos, é a fonte de seus salários. Existe o conceito de desacato à autoridade pública, mas saiba que, nos céus, também há o desacato ao cidadão humilde, especialmente quando o Estado, em vez de assisti-lo, o trata com frieza e desprezo. E o pai continuou: Um grande mestre disse certa vez para dar a César o que é de César e ao pai o que é do pai. Isso significa que ao governo devem ser dados o respeito e a reverência à autoridade. Mas, em contrapartida, os servidores devem aos cidadãos as virtudes dos céus, o respeito e o tratamento com as verdadeiras riquezas do céu, que são mais valiosas que as riquezas da terra. Parábola: a confiabilidade das Escrituras Sagradas. Certa vez, uma avó estudava as Escrituras com seu neto. Curioso, ele perguntou: Vó, a senhora realmente confia nesses textos sagrados? Eles não são antigos demais? Talvez já estejam desatualizados. A avó sorriu com ternura e respondeu: Meu querido neto, existem passagens nessas escrituras que foram escritas há mais de 3.000 anos. Elas falam sobre coisas que só viemos a compreender muito tempo depois, como o fato de que a Terra é suspensa no nada, de que ela é circular, e de que a água evapora e forma nuvens até cair como chuva novamente. Essas palavras foram registradas muitos milênios atrás, e só há poucos séculos nossa ciência pôde comprovar isso. Com um olhar carinhoso, ela continuou: Você ainda é muito jovem, mas, com o tempo, verá que essas escrituras contêm muito mais do que antigos relatos. Elas têm passagens que foram confirmadas pela ciência e profecias que se realizaram exatamente como os profetas, que eram mensageiros do Pai, escreveram. Ao aprender mais sobre elas, verá como essas palavras, mesmo antigas, permanecem vivas e confiáveis. Parábola: os milagres e as leis da natureza, universo e ciência. Certa vez, uma filha adolescente, que estava no ensino médio, começou a aprender muito sobre ciência e, com o tempo, passou a questionar sua fé. Sua família era profundamente religiosa, mas a jovem começou a duvidar dos ensinamentos que sua mãe sempre lhe transmitirá, especialmente sobre os milagres relatados nas Escrituras. Em um dia de templo, ela anunciou à mãe: Não vou mais acompanhar a família à congregação sagrada. Surpresa e chateada, a mãe perguntou: Por que não, minha filha? A jovem respondeu: Mãe, na escola estou aprendendo sobre as leis da ciência. O mundo não parece ser como eu aprendi nas escrituras quando era pequena. Não acredito mais nessas histórias. A mãe, que era uma mestra sábia, sorriu com ternura e disse: Filha, o nosso Pai criou todo o universo, isso significa que ele também criou a ciência. Tudo que existe é obra do nosso Pai. A ciência é, sim, um método confiável para entender a realidade, mas ela não é a única maneira de conhecer o que nos rodeia. As Escrituras estão cheias de parábolas, enigmas e palavras que, às vezes, são difíceis de compreender, mas esse conhecimento nos foi dado para o nosso bem. A filha replicou: Mas, mãe, eu não acredito mais em milagres. Eles contradizem profundamente as leis da ciência. A mãe, com paciência, explicou: Filha, o Pai criou tanto a ciência quanto as leis da natureza, do universo e da vida. Ele pode alterar o universo que criou sempre que desejar. Os milagres não ocorrem sem propósito.
Cada um dos milagres relatados nas Escrituras parece contrariar as leis da ciência e da natureza, mas lembre-se, o Pai criou todas essas leis. Ele é quem as sustenta e, por isso, pode agir acima delas quando for necessário. Os milagres servem para nos lembrar que, além do que compreendemos, existe também o poder, o mistério e o amor do Pai. A filha ouviu, ponderou e, naquela noite, acompanhou a mãe ao templo. Ela compreendeu que a ciência era um caminho confiável para o conhecimento, mas que não era o único. A partir desse dia, ela encontrou o Pai sabendo que alguns conhecimentos são para a mente, e outros são para o coração.